pessoal, vamos para mais uma propriedade de geometria plana, tá bom? A gente vai explicar agora a conhecida fórmula de Heron. Alguns chamam de Herão, outros de Hierão, enfim. Como é uma palavra grega, né, então as traduções ao longo dos anos e dos locais acabam tomando palavras diferentes, mas não é tão importante isso aí. Bom, é para calcular a área de um triângulo em função de todos os seus lados, né? Eu costumo dizer que essa fórmula é quando nada funciona, quando nenhum dos outros recursos para encontrar a área de um triângulo funcionam, quando nenhum deles, né, sobra apenas essa relação para a gente descobrir a área. Então a área é uma fórmula que não é muito pequena, ela é dada pela raiz quadrada do produto do semiperímetro pelas diferenças entre o semiperímetro e cada lado do triângulo, tá bom? A gente vai ver como é a demonstração dessa fórmula agora, tá bom? Se liga na figura. Bom, já que o desenho está pronto, a gente vai calcular agora a área do triângulo em função dos lados, né? Vamos ver a demonstração da fórmula. Para calcular a área, a gente vai usar a fórmula base vezes altura sobre 2. A única informação que eu tenho aqui é o valor da base. Eu não tenho a altura. Eu tenho os outros lados, mas eu não tenho a altura. Então, o meu foco nesse momento vai ser encontrar a altura do triângulo. Para isso, eu vou começar construindo a altura. Eu vou traçar aqui um segmento perpendicular, saindo de A. Vou chamar aqui de ponto D, e esse segmento vai ser a altura do triângulo. Então, a gente vai tentar encontrar esse segmento agora. Lembrando que cada letra que eu adicionar, cada segmento que eu adicionar, eu preciso escrever em função de A, B e C, porque são as únicas informações que eu tenho. Esse segmento BD, eu vou chamar ele de M. Então, qual vai ser o nosso objetivo? Encontrar a altura. Vou fazer tudo o que eu puder para encontrar a altura em função dos lados, e a área é A vezes H sobre 2, tá bom? Então, vamos lá, vou pegar o lápis aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é usar o teorema de Pitágoras aqui. Então, vai ficar assim, H ao quadrado mais M ao quadrado igual a C ao quadrado. Eu usei o triângulo BDA. Então, H ao quadrado vai ser C ao quadrado menos M ao quadrado. Então, tá aqui, deixa eu ajeitar 2, tá aqui o H ao quadrado. Então, H seria a raiz quadrada disso, né? Mas vamos deixar aqui, porque eu tinha dito que se a gente introduzir uma letra, né, na situação, eu preciso escrevê-la em função de A, B e C. Então, eu vou trabalhar agora para escrever esse M em função de A, B e C. Vamos lá? Vou usar aqui uma relação bastante conhecida, que é a lei dos cossenos, tá bom? Tem uma aula no nosso canal sobre lei dos cossenos, também tem lei dos senos, onde a gente prova a lei dos cossenos. Aqui eu vou simplesmente utilizar a lei dos cossenos, começando com esse lado aqui, que é o lado B. Então fica B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C quadrado menos 2 vezes A vezes C vezes o cosseno do ângulo B. Agora, o cosseno do ângulo B, tomando como referência o triângulo ABD, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno do ângulo B, cateto adjacente, M sobre hipotenusa C. O que é que tem escrito aqui? C cosseno B. C vezes cosseno B é o próprio M. Então, substituindo, teríamos B quadrado igual a quadrado mais C quadrado menos 2A. C cosseno B é M. Então, se a gente for isolar o M aqui, seria A ao quadrado mais C quadrado menos B quadrado sobre 2A. Eu passei isso aqui para a esquerda, aí depois eu passei o B quadrado subtraindo, 2A dividindo. Então está aqui o M, que é o que eu queria, né? Eu queria escrever o M em função dos lados do triângulo, para poder substituir aqui. Então, substituindo, H ao quadrado igual C quadrado menos essa fração aqui. A2, C2 menos B2, tudo sobre 2A ao quadrado. Bom, teoricamente a gente já encontrou a altura, que é o que eu queria, em função das medidas dos lados. Está aqui. Se eu quisesse calcular a área, seria a raiz quadrada para tirar a altura aqui, base vezes a altura sobre 2. Mas, obviamente,
A gente vai melhorar essa estrutura. Então, eu já consegui encontrar a altura em função dos dados. Agora eu vou trabalhar na parte estética, ou seja, eu vou melhorar a estrutura dessa expressão que está muito bagunçada, tá bom? Então, quando eu terminar a demonstração, a ideia para você fixar isso aí seria tentar demonstrar sozinho. Então, é muito importante tentar fazer só. A dica é, vamos focar numa estrutura aqui bem conhecida, que é uma fatoração. Bem conhecida, que é essa daqui, né? A gente chama de fatoração, ou produto notável, enfim. Que é, opa, deixa eu ajeitar aqui. É o produto da soma pela diferença, que vai gerar a diferença dos quadrados de dois números. Eu basicamente vou usar várias vezes essa fatoração aqui, tá bom? Então essa é a parte um pouquinho mais carregada do ponto de vista algébrico, mas é esse o segredo. É isso que a gente vai usar em algumas etapas dessa demonstração. Então eu vou dar continuidade a esse cálculo aqui, tá bom? Vai ficar assim. H ao quadrado igual. Nesse caso aqui, eu vou escrever isso como 4A, está elevado ao quadrado, vai ficar 4A ao quadrado. Tirando o MMC, colocando tudo numa fração só, esse 4A ao quadrado vai multiplicar o C quadrado. Então fica 4A ao quadrado, C quadrado menos A ao quadrado mais C quadrado menos B quadrado, tudo elevado ao quadrado. Então parece uma coisa meio complicadinha, mas é tudo arrumação de produtos notáveis e fatorações elementares. Essa é a chave aqui. A gente vai ter que aprender a usar essas fatorações, né, quando estiver no meio de uma bagunça como essa aqui. Mas vamos lá, organizar. Deixa eu apagar aqui. É uma demonstração trabalhosa, mas eu acho, pessoalmente, eu acho fundamental dominar as demonstrações, porque isso eleva bastante seu nível em matemática e ele fortalece muito na hora de fazer questões com cálculos mais complexos. Então é fundamental. Bom, essa parte que tem aqui 4A ao quadrado C quadrado, a gente pode escrever como 2AC ao quadrado. Porque essa aqui é um produto, então não tem problema escrever 2AC ao quadrado. E aqui eu vou permanecer do jeito que está, A2 mais C2 menos B2, tudo ao quadrado. Esse é o primeiro momento que a gente utiliza o que eu tinha falado. O produto da soma pela diferença é a diferença dos quadrados. Isso que está em laranja aqui. Isso aqui é um quadrado, isso aqui é outro quadrado. Então é a diferença entre dois quadrados. É o que está exatamente aqui, eu vou fatorar dessa maneira. Então quem está fazendo o papel do x é 2ac, quem está fazendo o papel do y é a ao quadrado mais c quadrado menos b quadrado. Então vamos escrever dessa maneira. Isso é o h quadrado, vai ficar assim. 2ac mais a2 mais c2 menos b2 vezes 2ac menos A2 menos C2 mais B2. Vai trocar o sinal. Tudo isso sobre 4A ao quadrado. Vou apagar aqui para não ficar muito bagunçado. Lembrando que o produto notável e a fatoração ainda serão usados novamente. Imprevistos ainda. Vamos lá. O que é que tem escrito aqui? A ao quadrado mais C quadrado mais 2AC. Vai ficar A mais C ao quadrado. É um trinômio quadrado perfeito. E aqui, aquele bem famoso quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui também aparece, pode aparecer B quadrado menos A menos C ao quadrado. Podemos escrever dessa forma. Qualquer dúvida em relação a esse passo aqui, você pode pausar o vídeo, expande esse produto notável, depois muda o sinal e perceba que vai ficar exatamente igual ao que está aqui, bem direitinho. Só ajeitar aqui, que eu escrevi 2AC, né? 2AC, ajeitar. Bom, novamente vai aparecer a diferença dos quadrados. Ó. A mais C quadrado menos B quadrado. De novo aquela passagem. X ao quadrado menos Y ao quadrado.
Então vai ficar soma vezes a diferença. A mais C mais B vezes A mais C menos B. Aqui também, diferença dos quadrados. Soma das parcelas, diferença sem quadrado. Diferença. Então, parece que cresceu, mas na verdade deu uma simplificada grande. Vamos lembrar o seguinte, vou colocar aqui, deixa eu botar de vermelho. Vamos usar alguns artifícios, tá bom? Uma técnicazinha bem simples. A mais B mais C é a medida dos lados do triângulo, é o que a gente chama de perímetro. Em matemática o símbolo é 2P. Onde tem A mais C menos B, a gente vai fazer um pequeno artifício aqui. A mais C menos B é a mesma coisa que A mais B mais C menos 2B. Ó, tá tirando um B aqui, é a mesma coisa de fazer A mais B mais C e tirar B duas vezes, porque volta a ser o que é. Só que A mais B mais C é o perímetro, então isso é a mesma coisa que 2P menos 2B. Então olha que maneira mais elegante e interessante de escrever isso aqui, como 2P menos 2B. A mesma coisa eu posso fazer aqui. E riscando aqui. Bom, onde tem B mais A menos C, vamos escrever como A mais B mais C menos 2C. Isso se transforma em perímetro menos 2C. E finalmente, B menos A mais C pode ser escrito como A mais B mais C menos 2A. Ou seja, perímetro menos 2A. Então olha só como é que está a nossa expressão da altura ao quadrado. Perímetro, aqui ficou perímetro menos 2B, aqui ficou perímetro menos 2C e aqui ficou perímetro menos 2A, dividido por 4A ao quadrado. Então eu vou finalizar aqui. A gente pode colocar o 2 em evidência nessa primeira parte, no primeiro fator, no segundo e no terceiro. Vai ficar 2 em evidência, 2 em evidência, 2 em evidência. Com esse 2 daqui, ficaria 2A quarta, que é 16. Dividido por 4 dá 4. Então fica 4 vezes P. Vamos colocar em ordem alfabética aí. P menos A, P menos B, P menos C. Tudo isso dividido por A ao quadrado. Lembrando que P é o semiperímetro, tá? É a metade da soma das medidas dos lados, já que perímetro é 2P. E aí, isolando o H, tirando a raiz quadrada aqui vai ficar 2 sobre A, são os únicos que podem sair da raiz, vezes isso. P, P menos A, P menos B, P menos C. Se eu passar o A multiplicando e o 2 dividindo, eu fico com A vezes H sobre 2. O que seria A vezes H sobre 2? Seria a área do triângulo. Então passa o A multiplicando e o 2 dividindo, a gente ficaria com a área do triângulo igual raiz de P, P menos A, P menos B, P menos C. Essa é a demonstração da fórmula de Heron para a área do triângulo, tá bom? É um dos recursos que você usa por último, né? Porque é uma fórmula grande, né? Então é um trabalhinho. Existem outras maneiras de calcular a área. Se elas não funcionarem, se tiver só os 3 lados, não quiser usar outro jeito, até tem como usar para calcular a área. Depois eu gravo um vídeo falando que se você tiver os 3 lados e não quiser usar a fórmula de Heron, dá para usar outra ideia? Dá para usar uma outra ferramenta de calcular a área? Sim, dá para usar. Depois eu vou mostrar isso para vocês. Mas essa foi a demonstração da fórmula de Heron, tá bom? Treinem sozinhos em casa, tentem fazer essa demonstração sozinhos para fortificar mais a capacidade algébrica de vocês, tá bom? Até a próxima.